Salmo de número 33, louvor ao Criador e Preservador. Abra sua Bíblia aí no Salmo 33, Salmo de número 33, e permaneça com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos verdadeiramente tirar proveito da palavra de Deus nesta noite. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tema Libertados para a Dependência. Libertados para a dependência. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos, ó Deus, grandemente com a Tua palavra nesta noite. Dá-nos, ó Deus, a quietude e a reverência necessários para recebermos a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor esteja iluminando nossos corações e mentes para podermos tirar proveito da palavra santa. Que o nosso coração possa estar atento e a palavra do Senhor possa encontrar um lugar especial em cada coração. E ao sairmos daqui, ó Deus, saímos transbordando de alegria e de desejo em fazer a Tua vontade. Abençoa-me, ó Deus, usa-me como instrumento do Senhor, para que a Tua palavra possa chegar a muitas pessoas, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. Então, quero falar-lhes nesta noite a respeito desse tema, libertados para a dependência. E pode até parecer bastante contraditório, até mesmo porque nós estamos oferecendo um culto de ações de graça ao Senhor pela independência do Brasil. 198 anos de independência, 7 de setembro de 1822. Então, no contexto do culto de ações de graça pela independência, eu quero falar para todos vocês e aqueles que estão em casa, os que estão nos acompanhando hoje pelos canais da igreja, a respeito da dependência. De fato, a Bíblia diz que nós fomos libertados para a dependência. É isto que Paulo ensina, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículos 18 e 22. E lá está escrito o seguinte: uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Na realidade, conforme eu tenho dito aqui, muitas vezes, e principalmente nesse tempo de pandemia, a grande proposta do cristianismo, o grande desafio para o cristão, o grande propósito do novo nascimento é exatamente confiar somente em Deus. O nosso chamado, na essência, é para depender totalmente de Deus. E depender totalmente de Deus significa deixar tudo nas mãos dEle, tirar das nossas mãos e colocar nas mãos dEle. E isto, de fato, é um grande desafio. Como ensinou o apóstolo Paulo, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de todas as lutas, a despeito das adversidades e desse tempo pelo qual temos passado, na realidade, confiar em Deus. Devemos cada vez mais confiar em Deus. Esse é o nosso desafio. E, segundo Paulo, nós devemos confiar em Deus porque Deus já deu prova disso. Ele já nos livrou no passado. Lá em Romanos 8, versículo 1, diz que quem está em Cristo, nenhuma condenação há mais para ele. Portanto, Deus já agiu em nosso favor no passado. Mas também a Bíblia diz que no presente Deus continua nos livrando e a Bíblia diz mais, nos conduz em triunfo. É isso que diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E segundo o próprio apóstolo, nos livrará no futuro, na sua vinda gloriosa, nos livrará em definitivo. Colossenses 3, verso 4 e também 1 João capítulo 3, verso 2. Em seu livro, Discipulado Radical, John Stott, grande pastor e teólogo inglês, falecido em julho de 2021, aliás, recomendo esse livro, muito bom,
Discipulado Radical. Neste livro, ele apresenta 8 características do discipulado cristão, que são comumente esquecidas, mas nós não podemos esquecer delas, e constantemente temos que trazê-las à mente e vivê-las. E ele diz lá nesse livro a respeito destas 8 características. A primeira delas, o inconformismo. A segunda, semelhança com Cristo. A terceira, a maturidade. A quarta, o cuidado com a criação. A quinta, a simplicidade. O sexto, o equilíbrio. Sétimo, a dependência. E oitavo, a morte, a mortificação. De fato, trata-se de um excelente livro, profundamente bíblico e tocante, com a leitura fácil. E como escreveu o reverendo Ronaldo Lidório, apresentando este livro, ele diz assim: ao lê-lo, somos levados a passear pelas principais características do discipulado cristão e desafiados a refletir sobre a realidade da nossa alma, pensamentos, valores e práticas cristãs. Ao ler esse livro, pode-se ver com clareza que John Stott tem uma preferência, ou seja, ele dá uma ênfase maior exatamente na 7ª característica, ou seja, a dependência de Deus em tudo. Segundo John Stott, essa questão de autonomia, isto é ilusão, ou seja, é ilusória. Nós já podemos, de fato, ser até tentados a achar que somos autônomos, achar que somos livres e poder fazer isso ou fazer aquilo, mas basta uma reflexão mais atenta, disse ele, diante de alguns infortúnios indesejados, a nossa consciência é novamente ativada para percebermos o quanto somos dependentes de Deus e das outras pessoas. Tem muita gente por aí fora que acha que é independente, que tem dinheiro, que pode isso e pode aquilo. De repente, da noite para o dia, descobre que está com câncer. E um câncer fulminante. E de repente ele se vê dependente. Aquele outro que confiava na sua empresa, nas suas riquezas, etc., de repente muda o comportamento da economia, as bolsas despencam, isso, aquilo, outro, e ele se vê falido. Absolutamente dependente. Portanto, essa questão de independência, nesse livro, Stott diz que é uma grande ilusão. Nas palavras de John White, citado por Stott, ele diz que o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Esta é a grande realidade. Infelizmente, a queda dos nossos pais lá no Éden, o ser humano, desde a queda dos nossos pais lá no Éden, o ser humano quer ser independente, principalmente quer ser independente de Deus. E, portanto, a dificuldade de confiar somente em Deus e de reconhecer a total dependência dEle é uma das principais características da natureza caída, do homem caído, do descendente de Adão. O descendente de Adão sempre quer ser independente e principalmente independente de Deus. Desde o Éden, esta é a realidade da natureza caída. Podemos dizer que a independência é um dos principais conceitos mundanos e a grande maioria das pessoas é incentivada a buscá-la. E nessa busca de quererem ficar cada vez mais independentes, muitos, diz a própria Bíblia, se tornaram rebeldes, deram as costas para Deus, ensurdeceram os ouvidos para não ouvirem a palavra de Deus. E segundo o apóstolo João, amaram mais as trevas do que a luz, mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 3, verso 19 e capítulo 12, verso 43.
Nas palavras do apóstolo Paulo, tais homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem e aprovarem coisas inconvenientes. Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32. Quando o homem se recusa a confiar somente em Deus, por natureza, ele tem que confiar em algo, seja em si mesmo ou em alguma coisa. E é aqui que está o grande desastre. Quando o homem se recusa a confiar somente em Deus, ele tem que confiar em alguma coisa, porque é da essência do homem confiar, ele tem que confiar. É da essência dele ser dependente, ele tem que depender de alguém, de alguma coisa ou dele mesmo. E é aqui que está realmente a grande desgraça, o grande desastre, o grande problema. A Bíblia e a história ensinam que quando o homem não coloca a sua confiança em Deus e coloca a sua confiança em homens ou nele mesmo, mais cedo ou mais tarde, ele vai se decepcionar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se decepcionar. Um dos motivos da nossa oração, né? Um dos alvos da nossa oração ao longo dessa semana é em favor do pleito eleitoral desse ano. E todas as épocas de eleição, eu tenho dito aqui na igreja ao longo desses últimos 10 anos, né? Maldito o homem que confia no homem. E se você colocar a sua confiança em algum homem, com certeza você vai se decepcionar. Porque na realidade, nós nascemos e fomos criados para confiar em Deus, e somente em Deus. Então aquele que confia em si mesmo, aquele que confia em homens, ou confia em coisas, ou na sua capacidade, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai se decepcionar. É por isso que está escrito: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Melhor é confiar em Deus do que nos filhos dos homens. Melhor é buscar refúgio em Deus do que confiar em príncipe. Salmos 146, verso 3 e 118, verso 8 e 9. Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, grande pregador inglês, ele dizia o seguinte, textualmente: esforça-te em preservar o propósito da tua total dependência do agrado e da vontade do Senhor, para que as tuas ricas alegrias permaneçam. Jamais tente viver do velho maná, nem procure encontrar auxílio no Egito. Tudo precisa vir de Jesus, ou você estará arruinado para sempre. Tudo precisa vir de Jesus, ou você estará arruinado para sempre. Tudo que tem valor em essência procede dele. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas um outro detalhe interessante, muito bem observou nosso irmão presbiteriano, físico, renomado no Brasil e fora do Brasil, Adalto Lourenço, no seu excelente livro intitulado Gênesis 1 e 2, ele vai deixar claro lá que, na realidade, toda a criação foi feita para depender de Deus. E o exemplo que ele diz lá é o seguinte: por exemplo, as plantas foram criadas no terceiro dia, o sol foi criado no quarto dia, as plantas foram criadas no terceiro dia, o sol foi criado no quarto dia. Isto significa que as plantas dependiam de Deus e não do sol. E aqui está de fato a grande verdade. Deus planejou e criou todas as coisas para que elas fossem 100% dependentes dEle. Todas as coisas foram criadas para depender
de Deus, exclusivamente dele, porque ele é a fonte inesgotável de tudo aquilo que todas as coisas e nós realmente precisamos para existir. É isso que Paulo disse, por exemplo, naquele poderoso sermão filosófico lá em Atenas, na capital da filosofia grega antiga, e diante de muitos filósofos no Areópago, capítulo 17 de Atos. Paulo então se levanta no versículo 28 e diz: pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Fomos criados exatamente para depender de Deus. E para nós, os crentes, Paulo escrevendo aos Romanos, do capítulo 14, no verso 8, ele diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso significa dependência total. Dependência total. Nós, de fato, fomos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz, para dependermos do Senhor, para estarmos debaixo do controle dEle, da direção dEle, da mão forte e poderosa dEle, do cuidado dEle. É isso que Ele faz ainda hoje. Deus criou todas as coisas, em Cristo a obra da redenção já foi feita, mas Deus continua ainda hoje com a obra da providência. Ainda hoje Ele governa e dirige todas as coisas, e portanto nós somos dependentes dEle. Fomos criados para depender dEle, e a nossa dependência dEle agrada a Ele. Portanto, quanto mais dependentes, mais agradaremos ao Senhor. É isto que a Bíblia ensina para nós. Esse Salmo 33, agora vamos ao Salmo, me acompanha aí, e eu quero expondo esse Salmo. É, de fato, um cântico de adoração e louvor. É uma expressão conjunta de louvor e adoração, marcada por um equilíbrio de pensamento e simetria, uma estrutura fantástica. De fato, muitos estudiosos consideram esse Salmo 33 como um dos mais belos de toda a salmologia, de todo o livro dos Salmos. Tamanha beleza desse salmo. Este é um salmo comumente considerado um salmo de autoria anônima. Entretanto, muitos estudiosos creem que foi Davi quem compôs esse salmo, e o compôs no dia que ele estava fugindo da perseguição do seu filho Absalão. Contudo, seja Davi, ou quem quer que seja, ou que tenha sido o autor desse salmo, com certeza teve como objetivo conclamar, chamar todos os crentes à adoração e os louvores a Deus. E o principal argumento desse salmo aqui é exatamente a providência geral de Deus, pela qual Ele sustenta, protege, dirige, governa o mundo inteiro. Tudo, o coração do rei, do príncipe, de todas as autoridades. Todo o mundo está debaixo do controle do Senhor. E louvando ao Senhor, o salmista aí exalta a benevolência, a bondade paternal de Deus para com o seu povo escolhido. Esse Salmo 33 é profundamente teológico. Além de falar da graça geral, ele fala de maneira muito específica da graça especial, daquela que os eleitos têm, eles recebem. Por isso que boa parte do salmo é um louvor, exaltando as obras de Deus em favor do seu povo eleito, da sua herança. Por isso é que nós somos, através desse salmo, admoestados a confiar somente no Senhor, a descansar no cuidado do Senhor. É isso que o salmista traz para nós. Então veja aí, Salmo 33, principalmente, conforme diz, é um chamamento à confiança somente no Senhor. Esse é o chamamento que aparece aí, né? E a força dessa confiança está em conhecer os atributos de Deus. E conhecê-los, segundo o salmista, será proveitoso, gratificante, fonte de alegria, especialmente em tempos de inseguranças e temores.
É isso que ele vai dizer. Eu já disse aqui em outras mensagens agora nesse tempo, que realmente nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e aprender mais, estudar mais sobre os atributos de Deus. Na realidade, os salmos, todos eles vieram para cantar os atributos de Deus. Em cantando os atributos de Deus, nós somos fortalecidos na fé para enfrentar as dificuldades e as adversidades. E este Salmo 33, especialmente, é um chamamento para a adoração e para o louvor. E a base disso está aí, nesses atributos de Deus. Então vamos ver, versículos 1 até o versículo 3, nós temos a primeira divisão do Salmo, um chamamento à adoração e ao louvor. Diz assim, observai, exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Observe bem essa expressão, exultai, ó justos, no Senhor. É óbvio que o salmista está conclamando aqui os regenerados, os lavados no sangue de Jesus, conforme eu digo aqui, os crentes. E na realidade, logo de início, o salmista deixa claro que o louvor é apropriado aos crentes, o louvor é adequado aos crentes. Deus deseja que o louvemos, porque isto é agradável, é bom, é maravilhoso, é isso que diz. E só os crentes podem fazer isso. Ou seja, só aqueles que foram lavados do sangue de Jesus. Porque aí sim, os seus louvores chegam ao trono de graça e de glória como aroma suave. É isto que diz a Bíblia. Os crentes e só eles podem louvar, porque eles sabem a quem tem que louvar e por que tem que louvar. É isso que o salmista está dizendo, por causa dos seus poderosos feitos, e ao Deus grande, excelso, poderoso. Agora observe, dos versículos 4 até o verso 19, nós temos uma grande seção. Na realidade, esse salmo é dividido apenas em 3 partes. Né? Essa introdução, que é o chamamento, a adoração e louvor, e chamando os crentes, né? Os lavados, os remidos, os regenerados. E depois a segunda parte, que é de fato o coração do hino, né? A grande parte doutrinária, teológica, e que realmente exalta Deus, versículo 4 até o versículo 19. E depois a parte final do Salmo, aparece lá nos versículos 20 a 22. 20 e 21, uma parte final, e o versículo 22, a conclusão. Mas vamos ver aí, versículos 4 até 19, por que nós devemos adorar o Senhor, por que nós devemos louvar o Senhor, por que Deus se agrada do nosso louvor, e como é que tem que ser o nosso louvor, baseado em quê? Ele vai dizer aí, tintim por tintim, coisa maravilhosa. Observe aí, versículos 4 e 5, primeiramente por causa desses atributos que aparecem aí. Observe aí, né? 4 diz assim, porque a palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel. A palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha os atributos que aparecem aí. Atributo da retidão, da verdade, da fidelidade, da justiça, da equidade, da bondade. E nesse caso, a bondade pactual. E tudo isso está faltando no mundo que nós vivemos hoje. Nós estamos aqui a semana inteira clamando pelo povo brasileiro, em favor do povo brasileiro, em favor do Brasil, das autoridades, das instituições, exatamente porque tem faltado no nosso país retidão, tem faltado verdade, tem faltado fidelidade, tem faltado justiça e equidade. E também tem faltado bondade, embora o país bata recorde de produção, embora o agronegócio esteja sustentando a economia, ainda tem milhões e milhões de pessoas passando fome. Tudo isso está faltando aqui no Brasil e nos nossos dias. Mas em Deus nada disso falta.
Por isso é que nós devemos confiar nele. Aí que está a base da nossa confiança. Porque em Deus não falta retidão, em Deus não falta fidelidade, em Deus, claramente aí, não falta verdade, em Deus não falta justiça, em Deus não falta equidade. Isso que o salmista deixa claro para nós. Embora a terra esteja cheia dessas injustiças, maldades, infidelidades, e isso desagrada ao Senhor, conforme diz o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 1, Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque está faltando na terra amor, verdade e conhecimento. Embora tudo isso esteja faltando, quando o cristão olha para Deus, ele vê além. Em Deus ele vê o contrário. Por isso é que nós devemos louvá-lo e adorá-lo. Segundo, observe agora dos versículos 6 até o versículo 9, por causa do seu poder claramente visto na obra da criação. Isso era um costume dos poetas daquela época, e o livro dos Salmos é cheio disso, exaltar a obra da criação. Nós sabemos que o decreto eterno de Deus, ele se apresenta no decreto da criação, no decreto da redenção, no decreto da provisão. Sabemos disso. E o decreto da criação aqui é exaltado. Olha aí comigo, versículo 6 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Poder que o salmista exalta aqui e que nós devemos nos curvar diante do Senhor e realmente depender dele, é o poder da sua palavra, né? Que na realidade, segundo o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele diz lá: pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isto é fé. Isto é fé. Você crê que Deus, pelo poder da palavra, criou todas as coisas. Tudo que existe passou a existir pelo poder da palavra do Senhor. Se você crê assim, você vai descansar nesse Deus, você vai louvar esse Deus, você vai adorar esse Deus. Porque se com o poder da sua palavra, Ele teve poder para criar todas as coisas que existem, será que com o poder da palavra dEle, Ele não pode ordenar em seu favor hoje? É óbvio que sim. Ainda hoje Ele pode falar e ordenar que bata em retirada tudo aquilo que não procede dEle na sua vida. Ainda hoje Ele pode dar ordens a seu respeito. Esse é o nosso Deus. E é isso que o salmista está exaltando aqui. Devemos adorá-lo e louvá-lo por causa claramente da obra da criação. Somente Deus é Deus, nenhum outro poder, não importa se é poder maléfico, se é poder do inferno, não importa, Deus tem o controle de todas as coisas. É isso que o salmista está deixando claro para nós, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, né? Lá em Romanos 1, verso 20, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das obras que foram criadas. A revelação natural está aí, a natureza está aí. A natureza não é Deus, mas é obra das mãos de Deus. E na natureza nós podemos perceber o poder de Deus, a grandeza de Deus, a autoridade de Deus sobre todos os reinos da terra. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Mas em terceiro, por sua providência, olha comigo aí, versículos 10 e 11, diz aí: o Senhor frustra
os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por geração em geração. Deus não somente é grande por causa da obra da criação, mas também Ele é poderoso e é grande por causa da operação da divina providência ao longo da história. Então nós podemos ver que o nosso Deus, Ele é que conduz todas as coisas. Tem autoridade sendo desonesta? Tem, é verdade. A corrupção tem campeado em muitas das nossas instituições? Sim, é verdade. Mas Deus está alheio a isso? Não. Deus sabe de todas as coisas? Sabe. E Ele controla todas as coisas. Então ninguém pensa que vai ficar impune. Ninguém pensa. Porque em breve chegará o dia do acerto de contas. O salmista canta isso. Agora o verso 12. O verso 12 ele aparece aqui sozinho, nesse texto. É como uma transição, mas mais do que isso, ele aparece aqui como sendo o verso central de todo o Salmo 33. E vamos ler juntos então o verso 12, você que está comigo aqui. Diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por sua herança. Olha que coisa maravilhosa. Nesse verso 2, depois de descrever alguns dos atributos de Deus, depois de falar da criação, depois de falar da providência, o salmista agora fala da posição singular de Israel, e hoje da igreja, que é o Israel de Deus. Então, a despeito de estarmos no Brasil e de passarmos por dificuldade, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos essa grande nação, o Israel de Deus. É isso que diz aí, claramente, né? Era parte do propósito de Deus, escolher e separar Israel para ser seu povo, sua herança. Salmo 135, verso 4, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Observem aí claramente a construção literal desse versículo 12 do Salmo 33. Literalmente, esse versículo pode ser lido assim: feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, e feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Feliz a nação que tem Yahvé como seu Deus, e feliz a nação que Deus escolheu para ser dele. Essa é feliz. Então, aí o salmista agora parte para frente e vai mostrar dos versículos 13 a 15 que nós devemos adorar esse Deus, devemos louvar esse Deus, também por causa da onisciência dele. Olha aí, versículos 13 a 15 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, todos os filhos de Adão. Deus vê, né? E o salmista também diz que Deus olhou dos céus e não viu nenhum justo sequer. E Ele vê todos. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Algumas das autoridades que estão roubando, dilapidando o erário público, não passarão incólume. Deus está vendo a obra de cada um. Deus está vendo. Ele diz isso, né? Claramente. Então aqui o salmista exalta essa onisciência de Deus. Nós devemos confiar no Senhor, porque os seus olhos estão postos em todas as suas criaturas. Mas tem um detalhe nesse versículo aí muito interessante. O texto diz que dos céus, olha o verso 13, o Senhor, né, Yahvé, olha dos céus, esse olhar dos céus, né, mostra soberania. Deus vê da sala de controle, Deus vê todas as coisas, nada escapa o olhar do nosso Deus. E mais do que isso, lá em Apocalipse capítulo 2,
verso 23, falando para a igreja de Tiatira, o próprio Jesus disse o seguinte: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então ninguém vai escapar. Ninguém. Porque Deus sonda mentes e corações. O texto diz isso. Mas depois, já caminhando para o final, versículos 16 a 19, adoramos o Senhor e louvamos o nosso Deus, porque Deus, e somente Deus, liberta verdadeiramente, liberta o seu povo, e não o rei. Então aqui tem uma verdade teológica muito séria. Não existe liberdade fora de Deus. Não existe. E a liberdade que existe em Deus é para depender dele. Portanto, para nós, não existe independência. Existe dependência. E é isso que o salmista vai dizer aí. Venha comigo, versículos 16 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Qual é a diferença desse versículo para o versículo 13? Lá, no versículo 13, os olhos do Senhor veem todos os filhos de Adão. Além disso, de maneira especial, graça especial. Isso é teologia pura. E diz lá: o Senhor vê os seus, aquele que os temem. Agora, esse versículo 18 está falando diretamente dos crentes, dos regenerados, dos salvos. Diz lá, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Contemplar a beleza deles? Nada disso. Para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus. É esse que nós temos que confiar. É nele que nós temos que colocar toda a nossa esperança, a nossa expectativa. É isto que a palavra nos ensina. É dele que nós temos que depender. Por mais que nosso presidente se esforce e você goste ou não, independente disso, quem sustenta o Brasil é Deus. E por mais que nossa economia, mesmo na época de crise, tenha algumas reações que o Paulo Guedes de fato é capacitado, mas é Deus que sustenta. É Deus que faz a semente germinar, é Deus. O sucesso do agronegócio brasileiro depende de Deus. É claro que os homens estudam, é claro que os homens trabalham, é claro que os homens se desenvolvem nas suas tecnologias, mas é Deus que tem o poder de fazer a semente germinar e crescer. Só Deus. Mas o texto está deixando claro para nós aqui que quem liberta verdadeiramente é Deus. Quando no slogan do atual presidente, usando a Bíblia, diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E quem liberta é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A verdade não é o presidente. E não é ele que liberta. E por mais programas sociais que ele venha fazer, não vai libertar ninguém. Não vai libertar ninguém. Muitas pessoas podem receber auxílios maravilhosos, enfim, pode sair daquela situação de pobreza, mas se Deus não agir na vida dele, a pobreza não vai sair dele. Muitas pessoas podem ser tiradas da favela, mas se Deus não agir nele, a favela não vai sair dele. É Deus que liberta e liberta verdadeiramente. Só Ele liberta. Portanto, primeira coisa que o salmista deixa claro aí, nesta sessão 16 a 19,
é a respeito da nossa insignificância, e da insignificância da nossa força, e da ineficiência das nossas armas. Então ele está falando dos reis que têm exércitos grandes e poderosos, dos cavalos, uma referência talvez ao Egito, que estava extremamente ensoberbecido e achando que derrotaria o povo de Deus. Seu exército, seus cavaleiros foram sucumbidos no mar. Deus é que controla todas as coisas. Só Ele liberta verdadeiramente. Só Ele liberta verdadeiramente. Mas a grande lição aqui dessa sessão é que para nós, agora veja o privilégio. É claro que tem responsabilidade, mas para nós, em relação a nós, Deus tem um olhar especial. Deus tem um olhar especial. Os olhos dele, especialmente, estão sobre o seu povo. Deus vê, age, Deus liberta. Louvado seja o nosso Deus. Terminando, versículos 20 e 21. Agora nós já temos, é como a conclusão do Salmo. Ele agora vai conclamar novamente, vai fazer aquele arremate para que o povo confie, né, em Deus. Ele vai chamar aqui a atenção, a confiança dos justos. Observe bem, versículo 20, ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome. Aqui o salmista novamente vem o seu cântico de confiança. Novamente ele soa a questão da esperança e da alegria. Quem confia só no Senhor tem esperança e tem alegria. Não é isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, né? Nas virtudes recomendadas, lá no versículo 12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É isso que o salmista termina dizendo. E o versículo 22, nós vamos encerrar o sermão, que o versículo 22, na realidade, é um chamamento à oração. E é isso que nós fizemos a semana toda. E aqui está a oração dos santos. É a oração. O salmo termina com essa oração. Vamos orar o versículo 22. Todos juntos em bom e alto som. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja sobre nós a tua misericórdia. Quem confia no Senhor é feliz. Quem confia no Senhor prospera. Quem confia no Senhor está seguro. De fato, nós fomos libertados para depender e depender só de Deus. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração. Que Deus te abençoe grandemente e que, de fato, você possa ter essa consciência. No dia da independência, se lembrar que nós fomos libertados para depender de Deus. E na realidade, é muito interessante, no dia da dependência, nos lembrar que a solução para o Brasil está exatamente em depender de Deus. Nunca ficar independente de Deus. Não, sempre depender dele, em nome de Jesus. Glória a Deus.